A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite você que vai nos assistir também. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor para o culto ao Senhor de quarta-feira. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, você orasse ao Senhor, agradecesse ao Senhor, porque é motivo de muita alegria a gente ter saído, ter voltado, estar nessa oportunidade, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui também na casa do Senhor. Então, feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que tivemos, pela nossa saída, pelo nosso retorno. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos teus filhos que estão aqui já na tua casa, por aqueles que estão a caminho. Ó Deus, que nessa noite o teu nome seja glorificado e exaltado, e que nós, Senhor, venhamos poderosamente ministrar o nosso culto ao Senhor, que seja o culto da nossa razão, que venhamos apresentar ao Senhor o nosso melhor. Ainda, Deus, que muitas vezes não seja, ó Deus, tudo que a gente pode fazer pelo Senhor, mas seja o nosso melhor, seja preparado com carinho. Então, toma nosso louvor, nossa adoração, o nosso ajuntamento, Senhor, que venha te agradar. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, e que nessa noite, Senhor, também, Pai, enquanto nós estamos aqui ofertando nosso culto ao Senhor, que o Senhor poderosamente fale conosco, que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração, e que saiamos daqui diferente, que saiamos daqui, ó Deus, jubilantes, ó Deus, jubilosos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou. Muito obrigado, nos abençoe, receba todo o louvor, toda adoração nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmo 73. Salmo 73, eu vou ler, depois eu devo repetir esse salmo, depois eu vou repetir ele na mensagem, mas eu gostaria já de que a gente olhasse para esse salmo nessa noite. Eu não vou ler todo ele, não, mas abre aí do 73, do 10 até o 28. Todos acharam? Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e de cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento era como um animal diante de ti. No entanto, hoje estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão.
Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Você pode repetir esse versículo 28? Coisa linda, né? Que alegria, né? Que maravilha. Você sabe que esse salmo é um de Asaf, né? É o salmo do questionamento de Asaf. Quando Asaf olha e vê o povo que vai contra Deus prosperando e as riquezas sendo acumuladas, aquilo comove o íntimo de Asaf. Mas ele vai para a presença de Deus e Deus ministra no coração dele. Quanto a mim, a melhor coisa é estar na sua presença, estar na presença de Deus. Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Logo após, nós estaremos também entrando no momento de oração. Isso. Oh
foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Glória a Deus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar.
Amém. Então vamos lá. Irmão Fábio, diaconisa Elisângela. Vamos vir aqui à frente, os dois, por favor. A gente vai estar entrando no momento de oração. Se você quiser, eu vou te dar essa oportunidade nessas duas orações. Bota o teu joelho no chão aí, em nome de Jesus. Calma, calma. O pessoal já está não. Isso, que maravilha, né? Botar o joelho no chão comigo mesmo, pastor. Deixa para mandar esse recado aí agora. Mas, querido, nós vamos orar, né? Precisamos orar. É interessante que semana abençoada que tivemos de oração. Né? Cada vez mais eu fico maravilhado e a gente precisa continuar em oração. E esse momento aqui também é um momento de a gente interceder. A gente precisa interceder pela nossa igreja. Eu estou vendo quanto Deus está ouvindo as nossas orações, quanto Deus está trabalhando na nossa igreja, né? Então, vou pedir ao irmão Fábio para estar orando pela igreja, apresentando cada líder, cada departamento, as atividades que o Senhor lembrar, fazer o irmão lembrar, que o irmão apresente diante do Senhor nesse momento, em especial aquelas famílias da nossa igreja que estão precisando de um milagre. Abençoa, pede ao Senhor para abençoar. E a diaconisa Elisângela vai estar orando pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil. Vou pregar uma mensagem hoje que eu queria que você prestasse bastante atenção. Nossa função aqui como igreja é orar, certo? Você vai entender. A soberania Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle de nada. Então, enquanto estamos aqui, é aqui que a gente vai orar, é aqui que a gente vai clamar ao Senhor e é aqui que o Senhor vai nos ouvir, tá bom? Então você agora que você quiser, vai, corra aí, bota teu joelho no chão. Pai amado, Pai querido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, entramos na Tua santa presença, Pai, para em nome de Jesus, Pai amado, colocar nossas vidas nas Tuas poderosas mãos. Pai, sabemos que o Senhor, Deus querido, sonda cada coração. O Senhor sabe, Pai amado, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, Deus querido. Tu sondas, Pai amado, tudo que acontece em nossas vidas, Pai querido. Então, por isso que nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus único, Deus, que controla todas as coisas e está no controle de nossas vidas, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, viemos aqui colocar diante de Ti, Deus querido, a Tua igreja nas Tuas poderosas mãos, Pai amado. Pai, em especial, cada departamento, Deus querido, colocamos, Deus, cada ministério nas Tuas mãos, Pai amado. Viemos Te pedir, Deus querido, que Tu venha ser com o ministério infantil, Deus querido. Tome, Deus amado, todos os professores, Pai querido. Tome todas as crianças, Pai. Guarda, livra elas de todo mal, Deus amado. Mas que elas possam, Deus querido, estar crescendo, Pai amado, com a Tua palavra, Pai amado. Que elas possam estar crescendo, Pai amado, com essa semente que está sendo lançada a cada coraçãozinho, Deus querido. E elas nunca venham esquecer do Senhor, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, nós também viemos apresentar, Deus querido, a MCM em Tuas poderosas mãos. Pai, sabemos que essas mulheres estão aqui sempre em oração, estão sempre Te buscando e Te pedimos, Deus amado, que o Senhor venha renovar a força dessas mulheres, Pai amado, que o Senhor possa estar enchendo cada uma com o Teu Santo Espírito, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, venha mover com as Tuas poderosas mãos, Pai, venha fazer a Sua vontade sobre a Tua igreja, sobre esse departamento, sobre esse ministério, Pai amado, e que venham vir mais e mais mulheres, Pai querido, para estar acrescentando nesse ministério, Pai. Eu apresento também, Deus querido, o Ministério de Família, Deus querido, para que o Senhor venha, Deus amado, em nome de Jesus. Sabemos que estamos passando e vivendo, Deus amado, problemas tão graves que estamos ouvindo de famílias passando por dificuldades, mas sabemos que a família, Pai, reunida na Tua casa, a família da Tua igreja, Pai amado, tem um Deus, tem um Senhor que está guardando e está à frente de todas as coisas. Por isso que nós apresentamos para que o Senhor venha tomar a frente de cada lar aqui representado, Deus querido. Seja com a família da Tua igreja, Pai amado. Use a família da Tua igreja para pregar o Teu evangelho, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Pai, cada parente, vai visitando cada filho, Pai amado, cada esposo, Pai amado,
cada esposa, vai tomando cada um em tuas poderosas mãos, Pai querido, que o teu Santo Espírito, Deus querido, venha ter plena liberdade para trabalhar em cada coração, em cada mente, Deus amado, e que eles possam reconhecer somente o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai amado. Queremos também colocar em tuas mãos, Deus querido, o ministério da juventude em tuas mãos, Deus querido. Tome cada jovem, Pai amado. Tome cada um em tuas mãos. Renove a força, Pai, de cada um, Pai amado. Que cada jovem venha ter experiências mais e mais com o Senhor, Pai amado. Que eles possam estar ali, Pai, aqui na tua casa, fazendo a sua vontade, Pai amado, se derramando diante do teu altar, na tua presença, Pai, tendo experiência com o Senhor, Pai. Use a juventude da tua igreja para que eles possam estar crescendo, Pai amado, não somente em estatura, Pai amado, mas também na sabedoria e no poder de Deus, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu coloco, Deus amado, cada departamento aqui representado, toma o corpo diaconal em tuas poderosas mãos, Pai amado, seja com cada diácono da tua casa, Deus querido, renova as forças dos teus filhos, Pai, encha os teus filhos cada dia mais com o teu Santo Espírito, para que eles possam ser usados, Pai, aqui na tua casa, como eles já têm sido usados, Deus querido. Venha trazer força, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Deus Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Tome cada diácono, tome o corpo diaconal em tuas poderosas mãos, Pai amado. Pai, também viemos apresentar, Pai, a família pastoral em tuas poderosas mãos. Pai, tu renova as forças do nosso pastor, Deus querido, toma ele em tuas mãos, Pai amado. Mais uma vez te pedimos porção dobrada do teu Santo Espírito, Pai. Venha renovar as suas forças, Pai amado. Venha tomar ele, Pai, no seu serviço. Venha tomar ele, Pai, no seu dia a dia, na tua casa, Pai amado. E que o Senhor possa, Pai amado, cada dia mais estar acrescentando saúde, Pai amado. Força ao teu filho, Pai querido, porque sabemos que grande é a luta, Pai amado, e sabemos que o inimigo das nossas almas está sempre tentando contra a tua igreja, Pai querido, principalmente com o nosso pastor, mas que o Senhor possa estar guardando teus, possa estar renovando, acampando teus anjos ao redor dele, livrando de todo mal, Pai amado, no nome santo de Jesus, Pai querido, e que teu filho possa estar aqui renovado a cada dia, Pai amado, para fazer a tua vontade somente, Deus querido. Muito obrigado, Deus querido, por este momento que estamos reunidos como igreja. Fale conosco, continue conosco, Pai amado. Faça um mover, Deus Santo, nas nossas vidas, Pai querido. Pai amado, tenha liberdade no nosso meio, Pai amado, porque nós viemos na tua casa para ouvir a tua voz, para pedir ao Senhor e para ver os seus milagres acontecendo, Deus querido, porque nós cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque todo o poder está nas tuas poderosas mãos. Por isso que nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, no nome santo de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, em comunhão, Senhor, com meu irmão, Senhor, em oração. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, Deus amado, agradecemos por a tarde e pela noite, ó Deus, que o Senhor nos permitiste, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque temos fôlego da vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque temos saúde, Senhor, para estar diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos também, Senhor, porque fomos trabalhar e voltamos, ó Pai. Te agradecemos porque nossos filhos foram para a escola, Deus amado, e voltaram, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado livramento, ó Deus, nesse Rio de Janeiro, ó Deus, onde, Senhor, cada vez mais e mais está o caos, ó Pai. Muitas vezes a gente sai para trabalhar, ó Deus, e a gente não sabe se vai retornar. Mas a tua graça, Deus amado, o teu amor tem nos guardado, Senhor. E é diante da sua proteção, ó Pai amado, da sua santidade, que nós colocamos, Senhor Deus amado, o município do Rio de Janeiro, ó Deus amado. Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, vá ao encontro, Senhor, de cada, Deus amado, prefeito, Deus amado, que está sendo responsabilizado pelos esses lugares, ó Pai. São João de Meriti, Belford Roxo, Deus amado, todos os municípios, Senhor, do Rio de Janeiro, Deus amado, Niterói, Deus amado, São Gonçalo, que o Senhor possa vir estar guardando, Senhor, que o Senhor possa vir estar nos livrando, ó Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, estar em nome de Jesus, convertendo almas, Senhor, desses lugares, ó Pai, que essas pessoas, ó Deus, onde tem, Deus amado, tem sido cabeça do crime, Deus amado, que elas possam vir se converter, Deus amado, que elas possam vir ter um encontro contigo, Deus amado.
Também, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, quebranta o coração, ó Deus. Repreende, Senhor, toda a boca de fumo, Deus amado. Repreende, Senhor, todo o tráfico, ó Deus, onde tem destruído, Senhor, vidas, onde tem destruído famílias, Pai. Nós te colocamos, Senhor, a segurança do Rio de Janeiro em tuas mãos, ó Pai. E sabemos, ó Pai, assim como o pastor falou, que o Senhor não perdeu o controle, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tudo está, Senhor, embaixo das tuas mãos, ó Pai. E o ir e o voltar, Senhor, pertence a Ti, Deus. Assim como o nosso respirar, Deus. Então, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, continue nos guardando. Continue guardando, Senhor, aquele morador, Senhor, que sai das suas casas, Deus amado, muitas vezes para trabalhar, Deus amado, e é atingido por balas perdidas, Deus amado. Continue protegendo, Senhor, aquele pai de família que sai para trabalhar, Deus amado, e muitas vezes, Senhor, tem o carro, Senhor, furtado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Às vezes, Senhor Deus amado, a pessoa está no ponto de um ônibus, ó Pai, tão somente para ir para trabalhar, Senhor, e levam tudo dela, Senhor, deixando ela em pânico, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aumente o amor ao próximo. Nós te pedimos, Senhor, que seja repreendido todo espírito, ó Pai, de morte, Deus amado, todo espírito, ó Pai, de contenda, Senhor, todo espírito de confusão na cabeça dessas pessoas, ó Deus, que são viciadas, ó Pai, e muitas vezes elas saem para roubar por causa do vício, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que as pessoas venham, Deus amado, se quebrantar diante de Ti, Pai. Que somente, ó Deus amado, com a Sua palavra entrando, Deus amado, somente com o Seu Santo Espírito, ó Deus, que nós vamos ter paz verdadeira, Senhor. Deus, nós te pedimos, dê sabedoria, Senhor, às polícias, Deus amado, os comandantes, Deus amado, dos quartéis, Deus amado, de delegacia. Nós te pedimos, Senhor, dê sabedoria, Deus amado, ao povo do BOP, Deus amado, a todas essas polícias, Senhor Deus amado, militares, ó Pai, que são destinados, ó Deus amado, a entrar em determinados lugares, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que há, Deus amado, a profissão, ó Deus, mas nós te pedimos sabedoria para lidar, Senhor, em cada situação, ó Pai. Onde a população, Senhor, fica, Deus amado, na mira, Deus amado, entre bandido e polícia, Deus amado, e muitas vezes só quem é atingido é justamente aquele trabalhador que saiu para ganhar o pão de cada dia. Então, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, dê visão, Deus amado, para que eles possam vir fazer o trabalho deles, ó Deus, com excelência, de maneira, ó Deus, que as pessoas não venham ser feridas, ó Pai. Senhor, nós sabemos que muitas vezes é inevitável, Deus, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor dá sabedoria para eles fazer todos os serviços, que quando eles querem, Deus amado, eles fazem direito, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, poupa a população, Deus amado. Poupa, Senhor Deus amado, as pessoas que estão saindo para trabalhar, Deus amado. Enquanto, Senhor, muitos, ó Pai, estão deitados, Deus amado, e é justamente aquele que causou o mal, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue nos guardando, Deus amado. Nós que saímos para trabalhar e voltamos. O motorista, Deus amado, do ônibus que estava trabalhando, Deus amado. Pessoas, Senhor Deus amado, honestas, Deus amado, que sai para ganhar o pão de cada dia. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle. Nós sabemos que tudo está embaixo das tuas mãos, Senhor. Então, nós entregamos, Senhor, todo policial em tuas mãos. Entregamos, Senhor, todo comandante em tuas mãos. Pedimos que poupe a vida deles também, Senhor. E entregamos cada traficante, Deus amado, em tuas mãos. E te pedindo, quebrante o coração, transforme a vida, Deus amado. Pessoas que dizem que te conhecem, Deus amado. Pessoas que dizem que conhecem a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, um reencontro contigo, Deus amado. Nós te pedimos um quebrantar de coração, Deus amado. Um retornar, ó Deus, aos teus braços. Para que eles possam vir entender quem és tu, ó Pai. Que não é só de frases, ó Pai, bonitas espalhadas pelo Rio de Janeiro que nós vivemos. Mas com conduta, ó Deus, Deus amado. Com postura verdadeiramente de crente, ó Pai. Postura de verdadeiramente daquele que te ama, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, retira toda a escama dos olhos, ó Pai. Retira, Deus amado, todo o intuito do Satanás, ó Deus, de distorcer aquilo que Tu fez, Pai. Aquela que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas que dizem que Te conhecem, essas pessoas que dizem que já ouviu Tua palavra, essas pessoas que espalham Tua palavra pelo muro, ó Deus, que ela não só faça, ó Deus, mas que ela viva, Senhor, a Tua palavra. Que ela viva o Teu mover. Que ela viva, Senhor, o Espírito Santo na vida delas, Pai. E que elas sejam transformadas e através dela vidas sejam transformadas também, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tem poder para todas as coisas, Senhor. Assim como o Senhor tem nos livrado, ó Pai, quando a gente vai e a gente volta, Senhor, em paz e guardado. Quando muitas vezes, Senhor, a bala está passando, Senhor Deus amado, em meio de nós, Pai, que estamos no trânsito, ó Deus. Quando muitas vezes, Senhor, as coisas estão acontecendo, é o Teu Santo Espírito que nos guarda, é os Teus anjos que nos guardam, Deus amado. Assim nós te pedimos, Senhor, que haja um mover no coração dessas pessoas e que elas sejam transformadas, Senhor. Dai, Senhor, visão às nossas autoridades, Senhor, para fazer as coisas, ó Deus, de maneira, ó Deus, que não venha, Deus amado, prejudicar nem tirar a vida das outras pessoas. Nesse tanto também, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque esse confronto que teve aí, Deus amado, no estado do Rio, ontem, Senhor, de manhã, ninguém, ó Deus amado, não teve morte, ó Deus. Então nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa oração foi que o espírito de morte fosse repreendido, ó Deus, e o Senhor atendeu nossas orações. Teve feridos, sim, Pai, mas a vida foi poupada. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E vá, Senhor, ao encontro de cada um que vive nessas comunidades, ó Deus, que vive, Deus amado, nessa luta, nessa peleja, ó Deus, que muitas vezes o filho está na escola e sai um tiroteio, Deus amado, Deus, todo mundo fica desesperado, apavorado. Deus, dá paz, Senhor, a paz que só o Senhor tem. Em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Segurança, não é esse? 375, nós vamos ofertar na casa do Pai, entregar o nosso dízimo também. É esse, 375? Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Você tem a oportunidade nessa noite de ofertar, entregar a sua vida primeiramente, entregar o seu dízimo e sua oferta financeira também. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto, gozo na luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Deus, porque Tu és grande, Tu és tremendo, Deus. Muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos para juntos, Deus, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas aqui colocadas no Teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Também de uma forma, Pai querido, usa o Teu servo, o pastor Paulo Ricardo. Na palavra que o Senhor preparou no coração dele para nós. Que possamos sair daqui esta noite, fortalecidos pelo poder que há no Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém.
Abra a tua Bíblia, Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 11, ainda em pé. Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 11. Acho que eu vou até aí só hoje, beleza? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É isso. Isso, vamos lá. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Amém? Pode sentar. Para você não ficar nesse texto aí, deixa eu só ler um outro. Lê aí comigo, Abacuque, capítulo 2, verso 4. Só para você não ficar muito apavorado com o término desse primeiro texto. Capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo... Então você pode repetir comigo? Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, para você acalmar o coração diante daquilo que eu li, o meu desejo nessa noite é que você lembre desse texto. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo cita lá em capítulo 1 de Romanos, e verdadeiramente nós precisamos viver pela fé. Mas eu queria começar a falar sobre o profeta Abacuque. Meu desejo é que, pelo menos nas próximas 4 quartas-feiras, eu venha falar sobre esse texto, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu costumo dividir o livro de Abacuque de 3 formas, ou melhor, em 3 partes. Primeiro, a parte do questionamento, capítulo 1, onde ele faz muito questionamento. O capítulo 2, eu costumo pensar que é o capítulo da oração. É o capítulo quando ele sobe à torre de vigia, ele começa a orar ao Senhor e Deus responde. O capítulo 2 é o capítulo também onde o Senhor vai responder a Abacuque e onde ele também solicita,
ao Senhor que responda a ele, e Deus fala o que vai fazer com os caldeus. Já no capítulo 3 é o capítulo que eu posso pensar com você, capítulo do avivamento. É o capítulo onde Abacuque chama o Senhor e diz: aviva a tua obra no meio dos anos. É o capítulo 3 que fala sobre isso, logo no versículo 2. Mas no versículo 17, 18 e 19, fala de uma postura de Abacuque de adoração, ainda que não visse as coisas acontecendo. Então, o Abacuque, ele é um texto que eu posso pensar com você muito atual. É um texto que parece que, se eu tirasse ele agora da palavra do Senhor, tirasse ele da Bíblia e te desse para você ler, sem que você pensasse que ele fosse contexto de um período do cativeiro babilônico, você iria pensar assim: poxa, isso aqui realmente é o que acontece hoje. Realmente é algo que é muito atual. E interessante que você pode pensar comigo é que o texto de Abacuque ele começa diferente de todos os outros profetas. Os profetas ele têm uma importância muito grande na proclamação do juízo de Deus, da palavra de Deus. Então ele vinha da parte de Deus para o povo e ele dizia assim: assim diz o Senhor. Você pode ler aí qualquer outro livro de profeta, e você vai ver que Deus chama esse profeta e vai lá e diz assim: olha, vai lá e fala às nações, vai lá e fala ao meu povo, proclama o meu juízo, proclama a minha voz, a minha palavra contra aquele povo. Aí você chega no capítulo 1 de Abacuque, o capítulo de 1 de Abacuque já começa dizendo assim: sentença revelada ao profeta. E o profeta já não começa a falar como Deus está mandando falar. O profeta agora ele fala dele para Deus. Ele não fala dele para o povo, de Deus para o povo, mas ele fala dele para Deus. E é interessante que ele olha para Deus e a primeira coisa que acontece é um questionamento. É o texto mais questionador que eu posso ver na Bíblia logo de cara. Então ele diz assim, ele começa a fazer questionamentos. E o meu desejo nessa noite, meu objetivo, olhando para o texto de Abacuque, vendo os seus questionamentos, vendo a resposta de Deus nessa primeira parte, é levar você a continuar confiando em Deus diante do caos social que a gente vive. Porque qual era o caos social que Abacuque vivia? Se você lembrar comigo, eu preguei no livro de Neemias. O livro de Neemias foi pós-cativeiro babilônico. É o terceiro povo que volta 120 anos para restaurar Jerusalém. Lembra disso? Vocês lembram disso, né? E que depois de 120 anos do início do cativeiro, ou seja, 50 anos depois do término do cativeiro babilônico, Neemias volta e reconstrói os muros de Jerusalém. Essa visão aqui, esse início de Abacuque, é justamente Abacuque vendo, olha a visão que Abacuque está tendo, a Babilônia vindo e tomando Judá. Olha só, os anúncios começaram a acontecer. A Babilônia está vindo tomar Judá. Deus tinha avisado em Jeremias, lembra disso? Ó, o povo vai passar por um cativeiro de 70 anos. E foi verdadeiramente o que aconteceu. E o povo estava avisado que Deus iria permitir o cativeiro babilônico. Nesse contexto de Abacuque, é quando Abacuque está olhando assim, e ele começa a ver a Babilônia chegando. Como é que é essa visão dele? Ele começa a não entender. Ele começa a entrar em parafusos. E às vezes a gente entra em parafusos.
Às vezes eu fico olhando e fico assim, Senhor, por quê? Esses dias eu vi um vídeo que foi espantoso para mim. Quando uma mãe que tinha um namorado e ela foi presa porque matou o seu namorado. E ela olhou e falou assim: eu matei ele porque ele abusou da minha filha. E aí ela fala aquilo ali como quem diz assim: matei mesmo, se tiver que matar, mato de novo. Porque tamanha a revolta de uma mãe quando chega numa situação dessa. Que Deus nos livre disso, que Deus nos livre desse mal, que realmente é algo surreal. Só que a gente às vezes vê essas pessoas da maldade prosperando. A gente vê uma Babilônia avançando. A gente vê as coisas assim fluindo para eles e para a gente não. O que Abacuque está olhando aqui é a crescente violência da Babilônia em direção a Judá. E Abacuque faz uma ligação assim muito clara. Olha a ligação que Abacuque faz. Nós somos o teu povo. E está vindo um povo aí que não te adora. Está vindo um povo que é abominável. Esse povo está vindo contra nós, mas nós somos o teu povo. E aí? O Senhor está vendo tudo que eu estou vendo? O Senhor está vendo as coisas acontecendo e o que o Senhor vai fazer? Abacuque faz uma ligação, e aí eu acho que a gente faz essa ligação, tem que fazer essa ligação, porque a gente é povo de Deus mesmo, a gente é servo do Senhor, a gente paga os nossos impostos, a gente faz tudo que a gente pode fazer para andar na presença do Senhor, andar correto diante de uma lei, e às vezes a gente não vê as coisas acontecendo como deveria acontecer. Então ele começa a se angustiar diante daquilo. Como é que pode? Uma Babilônia que invade o teu povo, destrói, e o Senhor que está aqui veio e não faz nada. Olha o questionamento de Abacuque. Eu quero destacar alguns pontos aqui, para a gente entender, depois você vai entender onde é que eu vou chegar nessa primeira parte. Primeiro que o clamor do profeta Abacuque diante da injustiça lhe traz angústia diante do silêncio de Deus. Quantas vezes nós temos angústias diante do silêncio de Deus? E o que é o silêncio de Deus? É quando você clama e não vê o quê? Resposta. Abacuque chega e diz ao Senhor assim: até quando? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. A angústia diante do silêncio de Deus é o grito de uma alma justa diante de um sofrimento. Muitos hoje perguntam: onde está Deus na guerra, na fome, na corrupção? Aonde está Deus na minha causa? Onde está Deus nesse país, nesse estado? Quando você, por exemplo, não pode ver a mão de Deus, tem uma coisa que confie no coração, no seu coração. Confie naquilo que Deus tem. O profeta é consumido por um senso de justiça frustrada. E aí você vê que angústia diante de um silêncio. E qual é o nosso posicionamento? A angústia bate. A angústia nos persegue. Mas no versículo 2, versículo 3, no finalzinho do versículo 2, ele diz assim: até quando gritarei violência e tu não salvarás? É interessante isso aqui. Qual era a violência que Abacuque estava enxergando? Uma violência era algo muito cruel, dano
injustiça, crueldade. O significado da palavra violência, por exemplo, a palavra violência vem do hebraico ramais. Tinha parecido com alguma coisa? Entendeu? E aí eu falei, rapaz, é verdade. Né? Tem um povo aí que ainda defende o ramais. Ramais quer dizer, né, violência. Mas é essa questão aqui da violência. Do hebraico quer dizer o quê? Ganho injusto, crueldade, dano, injustiça, combinada com um instrumento ou arma, se torna instrumentos de violência, de morte. Quando descreve uma pessoa, pode significar um opressor ou um homem violento. Judá estava sendo dominada por líderes corruptos e opressores. É só você olhar a história do cativeiro babilônico, da destruição que ficou Jerusalém. Lembra o que eu falei? 120 anos separam o início do cativeiro babilônico até a reconstrução de Neemias. E Neemias, quando recebe o seu irmão Anani, ele fala o seguinte: está em pobreza, extrema pobreza, e está em ruínas, tamanha violência. E o povo da Babilônia, a Babilônia, quando invade Judá, leva cativo, leva aos cativeiros o povo de Judá. Isso daqui é algo de uma violência muito grande, muito enorme. É essa questão aqui mesmo vamos entrar lá, vamos destruir, vamos acabar com esse povo, vamos acabar com Jerusalém, vamos acabar com Judá. E a ideia aqui é justamente uma violência, né, surreal. Essa violência aí de que as pessoas matam, de que a violência que as pessoas tratam mal mesmo. Quando nós falamos desse ponto do clamor do profeta, nós vemos a sua angústia e vemos o crescimento da violência. Crescimento em alta escala, em grande escala. Está aparecendo no dia de hoje. Está aparecendo no dia de hoje. Nós estávamos terça-feira indo ao trabalho, eu, diaconisa Elisângela, alguns outros irmãos, alguns colegas de trabalho, e a gente vendo como é que está a violência. As coisas estão assim, sabe? Crescendo muito, em grande escala. Não se tem nem mais hoje respeito por religião, nem ainda respeito por vida humana. No clamor de Abacuque, ele vê outra coisa acontecendo. Versículo seguinte, ele diz assim: por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígio e surge discórdia. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Irmão querido, é tudo que está acontecendo hoje. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa, né, ser a palmatória do mundo. Ou, né, condenar as pessoas, sair condenando as pessoas. Não é isso. Mas eu posso olhar para esse texto de Abacuque, ele está falando assim, ali se afrouxa. O primeiro apontamento dele é justamente para a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento que a gente conhece como Pentateuco. Né? A lei de Moisés estava também vivendo uma coisa totalmente contrária. A Bíblia estava falando assim, não matarás, e estava havendo morte em grande escala. A mesma coisa está acontecendo hoje. Mas também a lei se afrouxa quando se diz que não há justiça, nunca se manifestará. A gente está vendo isso em alta escala, assim, o Brasil está dando passos largos a isso. Dando passos largos. Países onde, por exemplo, agora proibiram,
aí cada país tem uma coisa, mas países onde mulheres são oprimidas ainda nesse tempo, são mesmo, são oprimidas ao ponto de não pode, tem que esconder o seu rosto, né? Aquela questão a burca do Oriente Médio e tal. Mas Deus nunca fez isso. Deus nunca oprimiu uma mulher, Deus nunca oprimiu um povo, né? E a justiça nunca se manifesta. Quem tem que estar preso não está preso. Quem tem que estar solto está preso. Aonde que você vê, por exemplo, no nosso país, e não só no nosso país, você vê isso em outros países também, né? É um tempo tão real do livro do profeta Abacuque. Você vê pessoas hoje roubando e achando que está valendo a pena. Eu vi uma sátira que eu fiquei triste. A sátira dizia o seguinte: ó, vou virar político, como é que é? Vou fazer parte do Comando Vermelho, porque no Comando Vermelho eu não sou preso. Mas se eu virar comediante, sou preso. Verdade, né? Eu não sou a favor, por exemplo, se você não quer brincar, não brinca, não desce pro play. Não tem aquele ditado? Não quer brincar, não desce pro play. Eu sou a favor do seguinte: se você não quer assistir, não assista. Agora, você tem que ter uma liberdade. A liberdade, ela existe. E o interessante é, não tem liberdade, querem tirar uma liberdade nossa, a verdade é essa, mas que outras coisas têm muita liberdade. Um piloto que estava com 400 quilos de cocaína dentro do seu avião foi solto. A gente está começando a ver umas coisas assim que vai parar aonde? Vai parar aonde? A gente vê, por exemplo, uma ONU se metendo na escola cívico-militar, onde você tem uma educação que está batendo de 1.000 a 0 na educação pública do Brasil. A ONU agora querendo se meter nas escolas cívico-militar de São Paulo. Não pode ter escola cívico-militar. Então você viu uma coisa assim, não. Então o que acontece? O aluno tem que chegar na escola, botar a pistola na frente da professora e falar o seguinte: a senhora me passa ou a senhora morre. É isso que está sendo defendido hoje. Olha só. Oi? E ainda estão dizendo que vítima da sociedade. E aí o cara não vai à escola, chega lá a professora assim, não, cara, isso daí você está falando assim, pastor, está longe. A mãe de uma amiga minha de escola falou assim, ela desistiu de ser professora porque o cara chegou e falou para ela, está aqui a pistola. A senhora decide o que a senhora quer. Eu sei qual é o seu carro, eu sei quem é a sua filha, a senhora decide. Então ela foi e pegou, então tá bom, agora eu quero licença porque eu não tenho condições psicológicas para dar uma aula. E aí você está vendo uma ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, se metendo aonde não foi chamado. Para prejudicar o quê? A gente. Para fazer o quê? O certo virar errado e o errado virar certo. É esse o contexto do profeta Abacuque. Só que aí tem uma coisa que também me chama a atenção. Quero que você entenda muito claro. John Piper fala uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que eu trouxe para cá. Tem uma coisa que ainda não se perdeu. E a gente precisa se apegar a ela. A verdade absoluta de Deus é a única base para a justiça verdadeira. A palavra de Deus. A verdade absoluta de Deus é a única base para a justiça verdadeira. Quando ele falou isso, ele matou. Realmente, o povo vai se corromper, a justiça vai se corromper, sabe? A sociedade vai se corromper a um extremo, mas a palavra do Senhor está ali. E ela é a base para verdadeiramente uma justiça nesse tempo. Agora tem algo que eu ainda posso chamar a atenção desse clamor de Abacuque.
Abacuque era um homem justo, clamando diante de um tempo ímpio. O profeta se sente sozinho em um mundo dominado pelos maus. E ele diz: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O cara é um profeta de Deus, orando ao Senhor, e ele está vendo o justo sendo perseguido, o justo sofrendo, e ele está vendo um ímpio avançando. E aí fatalmente foi algo que me linkou com o Salmo de Asaf, capítulo 73 de Salmo. Ele diz assim, você pode olhar comigo o Salmo de Asaf, que eu falei que ia ler de novo. No versículo 7 de Salmo 73, se quiser colocar aqui, pode colocar. Os olhos deles saltam da gordura, do coração brotam fantasias. Zombam e falam maliciosamente, falam com arrogância, oprimindo com altivez. Contra o céu dirige a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe das suas palavras até se fartar. Eles dizem, como é que Deus pode saber? Será que o Altíssimo tem conhecimento? Se ele está falando de um povo que oprime o justo. Um povo que não está nem aí para Deus. O Asaf está falando disso. E ele diz assim, eis que são estes os ímpios. Olha que coisa interessante, está acompanhando aí? Eu estou lendo aqui. Estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro coração e levar as mãos da inocência. Asaf, ele começa a falar aqui, como é que são os ímpios? Eles não estão nem aí para Deus. Eles acham que Deus não estão vendo. Presta atenção. E aí ele começa a se questionar. Pode deixar o Salmo 73, filho. E ele começa a se questionar assim. Foi inútil, no versículo 13, com certeza foi inútil conservar puro coração e lavar as mãos na inocência. Asaf estava já olhando para esse povo e perguntando para Deus assim, será que é vantagem, será que é bom eu permanecer meu coração puro? Olha, será que com certeza foi inútil conservar o coração puro, o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência? Asaf está começando a olhar e falar assim, será que eu não posso também agora me furtar dessa inocência, tirar a inocência de mim também para me dar bem? Quantas vezes você já pensou isso? Você já pensou isso? Não, né? Mas a gente às vezes fica olhando o vizinho nesse frio, com o ar-condicionado ligado, 24 horas do dia, só para dizer que está ligado e não paga a luz. Você já pensou em colocar gato na tua casa? Não, né? Não, eu também não, né? Irmãos, o pastor Cláudio Duarte fala que ele quase foi. E aí, quando ele chegou, né? O irmão que chegou lá para ele, pastor, a gente coloca um gato rapidinho na sua casa. Aí ele pensou, né? Aí ele falou assim, vou ficar sem pagar a luz. As coisas vão ficar melhor, né? Aí ele olhou assim, mas Deus está vendo. Então não, irmão, então não. Aí ele falou assim, irmão, não vou colocar não. Pastor, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão, tudo tem, pastor. E o pastor fica desesperado. Que aguça. Aguça você ficar olhando assim as pessoas ímpios prosperando. Rapaz, o cara rouba, tem a cara de pau de roubar o INSS, roubar o pobre.
e está aí andando de jatinho, esfregando a tua cara na minha cara. Esfregando a minha cara na tua cara. E às vezes você fica olhando assim, pô, mas se eu pegar também e for lá um pouquinho, o que Asaf tá vendo é parecido com o que Abacuque está vendo, sabe? Só que o ímpio acha que Deus não está vendo. O ímpio acha que Deus não está vendo. A Babilônia achou que Deus não estava vendo. Só que tem uma coisa muito clara, por exemplo, eu vou concluir o do Asaf e volto para o texto. O que diz o Asaf? Quando o meu coração, no versículo 21, se amargurou e eu sentia picar, sentia... Cadê? Como é que está aqui? Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, aqui copiou alguma coisa errada aqui, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Versículo 23. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Asaf começou a entender, calma aí, quem é que está comigo, Senhor? Quem é que me segura pela mão direita? É o Senhor. Quem é que está comigo? Quem é que está com a igreja? Quem é que estava com Abacuque? Quem é que estava com o povo de Judá, ainda que as coisas não tivessem do meio do jeito que eles queriam? Deus estava com aquele povo e estava sustentando aquele povo. Aí ele diz assim, no versículo 23, ele, contudo, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, além de ti? Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Aí ele, próximo versículo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é minha herança para sempre. Vai no versículo 27, 28 e 29. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Então aí eu posso olhar, ainda que as coisas estejam dessa forma, a melhor coisa que eu posso fazer é estar perto de Deus. E perto de Deus quer dizer que, mesmo eu não entendendo todo esse caos social, mesmo eu não entendendo toda a prosperidade do ímpio, mesmo eu não entendendo tudo que eu tenho passado aqui, Deus ainda está no controle, sabe de todas as coisas e sabe qual é o meu coração. Ainda que as coisas não estejam como eu queria que tivesse. O desejo de Abacuque era que a Babilônia não tivesse ali. Meu desejo, por exemplo, era que esse país não tivesse no caos. Mas esse Deus ainda, né, me sustenta, como sustentou Asaf. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para anunciar todos os teus feitos. Próximo ponto que eu destaco, e aí eu já vou encerrar por causa da hora, é a persistência de Abacuque na oração. Ele diz ao Senhor: por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Sabe quantas perguntas, quantos questionamentos Abacuque fez a Deus nesse capítulo 1? Você tem? Abacuque faz 9 perguntas a Deus. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Não és tu santo? Por que o Senhor continua? Por que o Senhor permitiu? Por quê? Por quê? Por quê? Quando chega no capítulo 2, verso 1, Abacuque ainda toma uma posição de busca ao Senhor. Ele diz: subirei à torre de vigia, me colocarei lá e verei e olharei para ver o que Deus fala comigo. A partir dali, Deus começa a responder a Abacuque.
nós precisamos nos manter em oração, em busca do Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Deus responde a Abacuque nesse primeiro questionamento. Versículo 5, Deus fala assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Deus responde ao primeiro questionamento de Abacuque, a primeira parte de Abacuque, dizendo para Abacuque que é ele quem tem levantado os caldeus. O que isso significa? Deus está agindo, irmãos, além da nossa compreensão. Sabe o que é isso? Abacuque não entendia, não. Nem eu entendia. Nem eu entenderia. Deus está operando além da nossa compreensão. Ele diz assim: vede entre as nações e olhai. Sou eu quem estou levantando os caldeus. Sou eu que estou levantando a Babilônia. Ele está levantando os caldeus, os babilônios, um povo cruel. Muitas vezes Deus usa meios que nos surpreendem, nos chocam, mas que vai revelar algo muito maior lá na frente. Algo maravilhoso. O povo precisava passar por um cativeiro. Por quê? Porque Deus queria disciplinar o seu povo. Deus queria chamar o seu povo para mais perto. A verdade é que Deus, quando permite certas coisas na nossa vida, é para aproximar a igreja mais dele. É onde a igreja mais cresce. Sabe, eu lembro da pandemia, eu falei uma palavra na pandemia. A gente deveria ter saído mais crente da pandemia. A gente saiu menos crente ainda. A gente deveria ser mais crente, porque, lembra? Ah, pastor, eu não vou no domingo na igreja, a igreja está fechada, mas já não vinha no domingo na igreja. A igreja fechou, a igreja abriu e continua não vindo. Deveria ter saído mais crente, não é isso? Mas os processos que Deus coloca para a gente é justamente para nos fazer, nos aprovar, não nos reprovar. É para a gente crescer mesmo, é para a gente avançar. Então, quando ele fala assim, eu estou agindo, eu que estou levantando os caldeus, a gente fala assim, a pandemia veio lá da China, veio lá daquele vírus. Mas não foi Deus permitindo? Para quê? Para o povo chegar mais perto dele, para o povo entender a disciplina. Deus levanta os caldeus para que o povo entendesse a soberania de Deus sobre as nações. Isso aqui ele mostra. Sou eu que estou levantando os caldeus. Esse povo que vem, destrói, toma todas as outras nações, ainda sou eu que estou levantando. Eles pensam que são eles, mas sou eu. A soberania de Deus, quando nós olhamos para a história de Abacuque, nós podemos pensar, Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda que não esteja de acordo como eu quero. Deus é soberano sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, Deus é soberano sobre o governo, Deus é soberano sobre esse caos social que estamos vivendo. Ele é o Senhor da história, mesmo quando esta parece caótica. Agora, guarda uma coisa, o juízo começa pela casa de Deus. Quando Deus levanta aquele povo, o juízo começou pela casa de Deus. Mas guarda mais uma coisa, o Deus que permite o caos é o Deus que transforma aquele caos em algo novo para o seu povo. É o Deus que pode transformar e mudar a sua história. Quando nós olhamos para a reconstrução de Jerusalém, o povo cantou um hino.
Que hino foi esse? Salmo 100 e... Ah, vocês vão acertar. Que hino foi esse? Não vou abrir, não. Vou esperar vocês falarem. Ainda falei que foi o Salmo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte... Vamos ler? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus é especialista em tirar o caos e fazer algo maravilhoso para o seu povo. O que eu posso pensar é que Abacuque não entendia isso. E por isso tantos questionamentos. Talvez a gente não entenda e talvez a gente tenha tantos questionamentos quanto. Quantas vezes eu cheguei diante do Senhor: Senhor, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não avançam? Mas eu não posso tirar a soberania de Deus em todas as coisas, eu não posso tirar o seu poderio, porque Ele pode pegar o caos que está instaurado e transformar esse caos e não me dar um novo louvor, um cântico novo para celebrar Ele, que Ele fez coisa maravilhosa e restaurou a nossa sorte. É por isso que eu posso olhar para o texto de Abacuque e pensar com você nessa noite: irmãos, ainda que as coisas não estejam bacanas, não estejam legais, nós não podemos esquecer desse Deus e não podemos esquecer do que Ele pode fazer. Quando nós olhamos para a nossa família, se está um caos, Ele pode restaurar. Quando nós olhamos para o nosso estado, para o nosso país, se está um caos, Ele pode restaurar essa nação. Ele pode mudar. O que vai fazer a diferença é se eu e você vamos permanecer firmes iguais a Asaf. Se vai fazer a diferença é se eu e você vamos continuar confiando no Senhor. Abacuque não viu o retorno do povo da Babilônia. 535 a.C., o povo retorna à Babilônia, por um decreto do rei Ciro, e reconstrói aquele lugar. E a Babilônia caiu. Foi jogada por terra. Deus levantou um outro povo que destruiu a Babilônia. E ele mesmo diz que foi ele que levanta um povo para destruir a Babilônia. Ele mesmo controla a sucessão dos povos. Ele tem toda a história nas suas mãos. Ele tem toda a história junto de si. Ele não perdeu o controle de nada. E ele é especialista em transformar o caos em algo novo, em algo maravilhoso. Que nessa noite você, olhando para esse texto de Abacuque, você não se sinta desesperado. Que você, olhando para esse texto de Abacuque, você tenha esperança. Que nessa noite você, em meio à corrupção, em meio à violência, em meio à ausência de justiça, em meio a esse caos social que nós vivemos, você continue crendo. Saiba de uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. O Senhor não perdeu o controle de nada. E Ele pode fazer algo maravilhoso. Ele pode transformar, Ele pode mudar. Abacuque me ensina nessa noite, esse texto, a continuar crendo e confiando no Senhor. Que Deus te dê graça, que você nunca desista. Tá bom?
Que Deus abençoe. Se você quiser aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir. Vamos ficar em pé, vamos orar. Bem? Tudo tranquilo? Vamos ficar em pé, vamos orar? Fui pontual hoje, hein? Passei nem um minuto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o controle da história está em tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada. E olhando para o texto de Abacuque, Deus, nós vemos quanto Deus, o Senhor, restaurou a sorte do teu povo. Deus restaurou a sorte de Sião. E eu sei que o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Então, por isso, Deus, nessa noite, acrescenta-nos a fé, acrescenta, Deus, para que a gente continue esperando no Senhor, que a gente continue firme, ó Deus, sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem no controle de todas as coisas, tem todas as coisas em tuas mãos, o Senhor perdeu o controle de nada, e eu sei que o Senhor pode mudar a história do nosso país, sei que o Senhor pode mudar a nossa história, transformar o caos social que estamos vivendo, ó Deus, em algo novo, em algo brilhante, ó Deus, nessa nação, onde as pessoas vão desejar a tua presença, onde as pessoas vão desejar a não se corromperem, Senhor, mas vão viver algo novo da tua parte. Então, Deus, que o Senhor levante esse povo, a tua igreja, e que nós venhamos viver pela fé, porque a Bíblia nos diz: o justo viverá pela fé. Que venhamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, a tua palavra nesta noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, nos abençoe em uma semana abençoada e nos traga, ó Deus, domingo de manhã para a Escola Bíblica Dominical, para a Assembleia Administrativa, ó Deus, tudo que nós precisamos ainda fazer, que o Senhor coloque as tuas boas mãos e nos abençoe poderosamente. Oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Me dá só um minutinho que eu preciso fazer os anúncios.